que aconteceu nestas eleições europeias de domingo? Eu já não falo nem na esquerda tradicional, quase dizimada na França. Eu me refiro aos centristas, os centristas, entre aspas, como se declarou Macron, que é um banqueiro, não é um banqueiro dos Rothschild. Mas ele preside ali a França justamente porque conseguiu arrebatar, né, o apoio de praticamente todos os franceses, à exceção daqueles que votaram pela Marine Le Pen, que foi a grande vitoriosa nessa eleição de hoje. A gente pode falar em falta de identidade ou mesmo de mensagem, não é? Enquanto a Marine Le Pen proclama ali que os europeus, para não falar dos franceses, já estão cansados dos tecnocratas, não é? E querem governos mais identificados com o que ela chama de sentimento nacional. E aí ela recorre ao general de Gaulle, né? O grande presidente nacionalista da França. Mas Marine Le Pen ainda tem que andar muito, porque ela precisa derrubar esses mitos que foi construída contra o seu projeto, né, de França, porque é baseado na mensagem violenta de seu pai contra os imigrantes e também contra a União Europeia. A União Europeia, que ela diz ser hoje dominada pelos banqueiros. E a prova disso é o próprio Macron, a administração do Macron, que foi toda contra os trabalhadores, toda contra os direitos sociais, né, antigos, ali conseguidos a duras penas pelos franceses. Mas vejamos aqui esse noticiário da Folha de São Paulo, que retrata com certa, não é, precisão o que aconteceu nesse domingo das eleições europeias, onde a direita também avançou e dobrou seus votos na Alemanha, não é? Na Itália, que já tinha conseguido o governo, na Bélgica, que forçou a queda do primeiro-ministro, não é, atual, para os direitistas ali de Flandres, da parte flamenga ou alemã da Bélgica, que antes era dominada pelos franceses, os valões. Houve também, não é, avanço da direita, da extrema-direita, na Áustria, para não falar na Hungria, do Orbán. A Inglaterra está fora, não é? Porque a Inglaterra não é mais europeia, ou pelo menos da União Europeia. Ela caiu fora com o Brexit já em 2017. E talvez por isso não foi contaminada por essa falta de identidade, porque na próxima eleição, também já decretada para julho, a Inglaterra poderá ter um primeiro-ministro de esquerda, porque o Partido Trabalhista está em franca maioria diante dos atuais mandantes do país, que são os conservadores. Aqui a gente vê esse material da Folha dizendo: Macron reage a atropelo em votação do Parlamento Europeu e dissolve a Assembleia Nacional, que é o parlamento do francês, né? O presidente da França convoca eleições antecipadas. Ultradireitista Le Pen, a Marine Le Pen, não poupa adversário e fala em mensagem clara ao poder macronista. Atropelado pelo bom desempenho do partido Reunião Nacional da Marine Le Pen, na oposição, o presidente Macron anunciou a dissolução da Assembleia Nacional e convocação de eleições. Dia 30 de junho, no primeiro turno, e 7 de julho, no segundo turno, para o parlamento daquele país. Segundo as projeções mais recentes, a sigla de Le Pen obteve 31,5% dos votos, mais que o dobro da aliança de Macron, que ficou com 14,5%. Foi um crescimento de mais de 8 pontos percentuais, tanto em relação ao voto europeu de 2019,
quanto ao primeiro turno da eleição presidencial de 2022, quando o RN, né, que é a União Nacional, ficou na casa dos 23%. Le Pen, por sua vez, não poupou o adversário Macron e buscou personalizar a derrota do presidente. O povo francês mandou uma mensagem clara ao poder macronista, que está se desintegrando. Já não querem uma construção europeia tecnocrática que nega a sua história, despreza as suas prerrogativas fundamentais e que resulta na perda de influência, identidade e liberdade, disse a ultradireitista. Já o principal candidato do partido, né, da Le Pen, que é o Jordan Bardella, sem esquecer de dizer que a própria Le Pen é também candidata, né, vitoriosa lá nas eleições europeias de hoje, havia pedido que Macron dissolvesse a Assembleia e hoje a própria Le Pen apoiou a decisão do Macron. Segundo o jornal Le Monde, o percentual do partido da Le Pen foi o melhor resultado de um partido francês nas eleições europeias em 40 anos. A decisão de dissolver a Assembleia é a primeira do tipo desde 1997, quando Jacques Chirac, de direita, antecipou as eleições legislativas que acabaram vencidas pela oposição de esquerda. Foram 5 anos de uma espécie de coabitação, quando o presidente e o primeiro-ministro eram de forças políticas opostas. É isso que pode acontecer, a chamada coabitação, não é? O presidente Macron, que hoje tem, apesar de não ter a maioria absoluta ali na Assembleia Nacional, que é o parlamento francês, ele consegue, por força da Constituição de 1958, manter algum tipo de relevância, de protagonismo ali em matéria de poder na França. Mas, caso ele perca a eleição que ele convocou para o parlamento, né, agora para julho, 30 de junho e 7 de julho, ele terá problemas sérios. Por quê? Porque terá de governar com uma primeira-ministra, pode ser a Le Pen, ou esse preposto dela aqui, o Jordan Bardella. Aí pode haver uma briguinha, porque talvez a Le Pen não queira se expor sendo primeiro-ministra de um governo, não é, ao qual ela faz oposição total e pode perder a força de sua mensagem política. Mas também o Macron, e por isso ele convocou essas eleições, acha que poderá novamente reunir toda a França, né, todo aquele leque francês contra a Le Pen, ou seja, as esquerdas, né, as esquerdas tanto tradicional quanto a nova esquerda que estava ali ressurgindo com Mélenchon, os centristas e os moderados de sempre. Mas não será fácil, justamente por causa da folha corrida do Macron, muito contra a França, muito contra os trabalhadores, muito contra o povo. E aí também periga a União Europeia, né, está ali conseguida a duras penas, com aqueles 27 países. Como diz aqui essa mesma matéria da Folha, o resultado deste domingo pode influenciar não só a disputa política interna na França. O enfraquecimento de Macron, cujo mandato vai até 2027, é também um sinal negativo para a União Europeia, já que ele é um dos principais líderes hoje em defesa de maior integração e para a aliança de países ocidentais que apoiam a Ucrânia. Só para a gente lembrar, não é? A Marine Le Pen tem uma vinculação, não é, com o presidente da Rússia, o Vladimir Putin,
que ela não quis ressaltar nessa eleição, talvez para evitar, não é, exploração negativa. Mas o fato é que ela foi financiada na eleição passada por por um empréstimo especial para a campanha da Le Pen. Vamos ver aqui a administração do Macron. Há quase 2 anos, o grupo de Le Pen, que ficou em terceiro lugar, já tinha dado indicações de que conquistava cada vez mais a preferência de eleitores. O Reunião Nacional obteve 89 cadeiras, um salto de 81 vagas. O resultado foi um sinal das dificuldades que Macron enfrentaria no segundo mandato. Sem maioria absoluta, seu governo foi obrigado a lançar mão de poderes executivos previstos no artigo 49, item 3 da Constituição, passando por cima do voto legislativo em dezenas de ocasiões. Em uma das mais polêmicas, o mecanismo permitiu a aprovação de uma contestada reforma da Previdência em março do ano passado, segundo a qual a idade mínima da aposentadoria subirá de 62 para 64 anos gradualmente até 2030. O período da tramitação foi marcado por greves e protestos de trabalhadores de escolas, transporte público, refinarias e centrais sindicais. Foram as maiores mobilizações em uma década na França, que chegou a ter 2 milhões de pessoas nas ruas das grandes cidades. Olha aqui, como é que o Macron achava que poderia ganhar essa eleição? Ou vai ganhar a próxima? Não? Olha que o povão na rua sendo ali perseguido pela polícia.